Oi, oi, pessoal! Vamos para o terceiro episódio da nossa série da graduação ao consultório de nutrição. E no episódio de hoje eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre o que fazer na hora H do atendimento. Mas antes, tem alguns pontos que são super importantes, então fica aqui comigo que eu quero falar desde cálculo de dieta, a como atrelar a nutrição comportamental à prescrição, e quero falar de um dos pontos que são mais importantes, bem relacionados ao emagrecimento, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto importante quando a gente fala da hora H, como realizar o atendimento, vem um pouquinho antes, né? Tem uma questão que é fundamental que você saiba, que você não sai da graduação sabendo tudo. Você tem uma boa base teórica, sim, e tem alguma base prática por conta do internato e dos estágios curriculares e extracurriculares. Mas vai ser fundamental que você permaneça estudando, principalmente depois da graduação. Tá? Então, lógico que você está estudando para as provas, para passar de ano, passar de período, mas esse estudo e esse aumento de bagagem, de conhecimento, vai ser fundamental depois da sua formatura. E vai ser muito importante você organizar, né, um turno por semana, 2 turnos por semana, para poder manter esses estudos em dia, para estar atento às diretrizes clínicas, a algum artigo, algum material que saia, para fazer cursos de extensão e poder ir aperfeiçoando o seu atendimento nutricional. Um outro ponto fundamental que eu quero deixar claro aqui é a respeito de nicho. Anne, será que para eu fazer um bom atendimento eu preciso atender apenas um público? E eu te garanto que não, tá? Então, para você que está se formando, para você que já está há mais tempo de formado, você pode sim atender diferentes públicos. O nutricionista ele se forma como um generalista. A nutrição clínica, a base de nutrição clínica, de nutrição e dietética, ela vai funcionar para aquele paciente que tem colesterol alto, vai funcionar para aquele paciente que busca emagrecimento, para aquela gestante, para aquela criança. Claro, se você for atender um paciente com uma seletividade alimentar grave, eu, por exemplo, muitas vezes eu encaminho esse paciente. Mas eu sou um nutricionista generalista, eu atendo família, eu atendo desportista, eu atendo pessoas que fazem, por exemplo, triatlon, gestantes, crianças, e eu não acho, eu tenho certeza, na verdade, que eu não atendo mais ou menos. Eu atendo muito bem os públicos com quem eu tenho afinidade. E o meu nicho, na verdade, foi muito determinado pelas pessoas que me procuram, que são profissionais de saúde, na maioria das vezes, que estão cansados de modismos. Então, esse é meu nicho, pessoas que buscam qualidade de vida, saúde e que não tá mais afim de escutar besteiras por aí sendo prescritas por profissionais. Então, você pode atender, sim, diferentes públicos desde que você estude. E aí eu vou deixar uma dica aqui, que você não assistiu o vídeo 2, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Você pode começar a atender e ir adquirindo um pouco da bagagem, da experiência, e depois que você atender aquela segunda gestante, vai ser mais fácil para você. Você vai poder estudar entre um paciente e outro e aprofundar e aperfeiçoar o seu atendimento. E sempre tem aquela pergunta, né, que não quer calar. Poxa, Anne, e se na hora H o paciente me pergunta uma coisa que eu não sei responder? Se você não sabe responder, você fala para ele, olha, eu não tenho certeza sobre essa pergunta, ou eu não sei exatamente quanto que a dieta vai impactar na redução do colesterol, ou não tenho certeza sobre o assunto que for, eu vou dar uma pesquisada e vou te dar um feedback. Posso te mandar por mensagem, pelo WhatsApp? Você prefere que eu te ligue para te explicar um pouco mais sobre isso? Não tem problema algum você falar que não sabe, você vai procurar e vai dar um retorno para o paciente em seguida. Tem uma outra questão importante, já não sei se é a segunda ou a terceira, mas vamos lá, que é a questão da organização. Então, para na hora H as coisas funcionarem, você precisa saber aonde está a ficha do paciente, seja a anamnese que ele te mandou, aonde estão os exames laboratoriais dele que ele já te encaminhou, aonde está o seu guia de receitas, ou sua planilha com as orientações, ou até mesmo o seu Word base para você prescrever o plano alimentar.
Porque se tudo não estiver bem organizado, na hora H, tudo vai falhar. Porque você vai ficar inseguro, não encontrou determinado ponto, aí você quer falar sobre o ciclo da restrição e da compulsão, que a gente fala, por exemplo, no curso do TAM, que é de atendimento nutricional eficiente. Se você não conhece, esse é o melhor curso que você pode fazer, que te dá todo esse passo a passo de atendimento nutricional de forma bem aprofundada com as ferramentas. Mas voltando aqui para a nossa estratégia, é exatamente isso, é você ter bastante organização e planejamento antes do seu atendimento. E durante o atendimento, qual seria a dica, né? Então, primeiro ponto, se você conseguir ler a história do paciente antes da consulta, é muito bacana, e já dá uma olhada nos exames laboratoriais, assim você não perde tempo de consulta fazendo isso. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a anamnese, no episódio 2 eu falo um pouco mais sobre ela. E todo mundo quer saber, na hora H, se calcula ou não o planejamento alimentar do paciente. Eu sou fã de realizar um cálculo por equivalente, tá? Para te dar uma base, se você está prescrevendo 1.500 ou 800 calorias. Eu sou fã de não fazer mudanças qualitativas do tipo troca isso por isso. Eu não tolero troca-troca nutricional. Então, aquele papinho de que, não, na primeira consulta você troca ali o tipo de pão ou o tipo de arroz. Cara, para mim isso é insignificante, para mim, para a comunidade científica, né? Você trocar o pão branco pelo pão integral. Então, traz pouco impacto em resultado, em clínica, né? Principalmente quando a gente fala de emagrecimento, que o grande peso aí, um dos grandes pesos. Não estou dizendo que eu sou contra comer pão integral, não, muito pelo contrário. Mas, no primeiro momento, às vezes é melhor você ajustar a quantidade, que o paciente pode ter mais adesão do que você ficar fazendo troca-troca nutricional e não calcular absolutamente nada. Né? Então, é fundamental o cálculo, é fundamental que você evite esses troca-trocas nutricionais e faça essas mudanças qualitativas que qualquer Google sabe e o paciente não vai precisar de você, tá? E aí tem uma terceira dica que é a mais importante. Quem vai comer é o seu paciente, não é você. Então, se você não prescrever a dieta com o paciente, como você vai saber se ele vai aderir àquele planejamento? Por exemplo, pessoas que trabalham com desportistas, pessoas, por exemplo, que estão fazendo corrida de rua, que fazem triatlon, que é a minha prática esportiva hoje. Imagina se eu vou no nutricionista e falo assim, eu vou te mandar o plano. Eu falo, mas você nem sabe o que eu tolero. Você sabe se eu tolero uma banana de intratreino? Ou se eu prefiro uma fruta seca? Ou se eu prefiro gel? Você tem que conversar com o paciente e, de preferência, montar esse plano com ele, avaliando preferências. Se ele prefere coisa salgada ou coisa doce à tarde. Se é mais cremoso, se é mais crocante. Qual é a preferência dele? E vai ser impossível. Se você começar a montar em casa, você falar, será que isso aqui é melhor que isso? E o cálculo você faz por equivalente, por exemplo, para desportistas. Você vai estar oferecendo ali 15, 30 gramas de carboidrato a cada 30, 40 minutos de um treino longo. Para um paciente diabético, a regra é mais ou menos a mesma. A gente faz contagem de carboidrato a cada 15 gramas. Então não tem muito mistério. Se você tem uma boa base da graduação de cálculo de dieta, se você aprendeu o equivalente, você consegue prescrever sim o planejamento do paciente na hora da consulta com ele. Isso faz total diferença. Se você conversar com vários profissionais e com os próprios pacientes, você pode ter certeza que não só tem ganho para o paciente, porque ele sai da consulta com a dieta, entendendo o que é aquilo, muito melhor do que ele ir para casa, receber uma dieta por e-mail, com uma lista de substituição. Ele vai falar, bem, o que é isso aqui? E muitas vezes o paciente está cansado desse modelo alimentar. Ele quer ser parte, ele quer poder colaborar e organizar esse planejamento que funcione para ele. Então, uma outra dica aqui, pessoal, pelo menos relacionando ao meu nicho, né, que eu atendo hoje, que são pessoas preocupadas com a nutrição baseada em evidência e não, enfim, preocupadas com o uso do sal do Himalaia ou qualquer nutriente específico, é a gente tornar esse planejamento alimentar exequível. Porque a vida já é muito corrida para a gente ainda ter que comprar em
10 mercados diferentes para conseguir executar aquele planejamento alimentar. Então, pessoal, essas são algumas dicas de cuidados que você tem que tomar na hora H para fazer com que esse atendimento ele seja leve, fluido e eficiente e que gere resultados para o paciente. Mais do que isso, gere resultados para você como nutricionista e o boca a boca possa funcionar na captação de novos pacientes. E se você consegue realmente entregar o plano alimentar na hora, você vai ter espaço para fazer um follow-up, que é exatamente o tema do nosso 4º episódio do consultório, da graduação ao consultório de nutrição, onde eu vou falar um pouco mais sobre esse acompanhamento, que você pode fazer entre uma consulta e outra. E isso ajuda muito na adesão do paciente, você não fica presa ai meu Deus, hoje eu preciso entregar, eu falei que eu ia entregar a dieta do paciente até hoje. E aí, enfim, acontecem 1000 coisas na casa e dá 11 horas da noite você tem que estar sentado no computador calculando as dietas na dúvida do que você vai escrever, porque você não sabe se o paciente vai querer ou não. E muitas vezes ele não vai entender aquela prescrição ou ele vai achar muito restritiva e não vai ter oportunidade de fala com você. Por que não fazer tudo isso em consulta? Então, vou te dar mais um convite, gente. Se você que está me assistindo aqui quer saber mais sobre como ter, na hora H do atendimento, você ter um atendimento que seja leve para você e eficaz, não deixe de conferir o curso de atendimento nutricional eficiente. Vou deixar a descrição aqui embaixo do vídeo para você conhecer todo esse passo a passo, desde marketing, captação e gestão e toda a parte de atendimento em si, tá bom? Então eu tô te esperando semana que vem com mais um episódio da nossa minissérie da graduação ao consultório de nutrição. Se você ainda não assinou o canal, não deixe de assinar, marque seus amigos aqui para que não estejam acompanhando, para conhecer aí a nossa minissérie. Até, gente!